1º de outubro de 2013, Biblioteca Pública de São Francisco. Na seção de ficção científica, há um homem com um laptop aberto. Sua pupila dilatada, a barba por fazer, as trêmulas mãos e as notáveis olheiras deixam evidente. Ele está sob um nível patológico de estresse. O que ele ainda não sabe é que neste exato momento, nessa mesma biblioteca, cada um de seus movimentos está sendo meticulosamente observado. São os agentes do FBI. Eles passaram anos rastreando o irrastreável. É por isso que estão determinados. Não é sobre capturar um homem, é sobre capturar um símbolo. Mas para isso eles precisam de tudo. Os dados, as evidências, o histórico de conversas. Eles não podem arriscar ser notados. Então decidem encenar uma distração. Uma discussão pública, montada especificamente para desviar a atenção daquele homem. E funcionou. Antes que ele pudesse pressionar qualquer tecla, um dos agentes agarra seu laptop. E naquele momento, naqueles aparentemente infindáveis segundos de caos, ele percebe que anos de meticulosa operação de segurança operacional foram anulados por um breve momento de distração humana. A ficha tinha caído. Era o fim da linha. Ou talvez fosse o início de algo muito maior do que qualquer um de nós fosse capaz de imaginar. There was more than one person? At least 2 other people, if not 3. There's a huge dispute that he could have done what he did. He's not the guy that I'm reading about. People don't have a clue who Ross really is. I know. I'm his mother. I'm gonna say good things about Ross. Nothing has been proven at all. How did you find the server? They're not saying. At the time, I thought, if Bitcoin makes payments anonymous and private, then what are we waiting for? They don't really care about money. It's not about selling drugs. It is to make a political statement. Silk Road is not the first place to have sold drugs on the internet, and it won't be the last. Silk Road was a website I made when I was 26 years old, more than a decade ago now. É quase impossível que você nunca tenha ouvido falar sobre Silk Road. Se o nome não te parece familiar, certamente, a descrição a seguir vai refrescar sua memória. Um jovem no seu quarto decide criar um mercado online. Escondido nos becos digitais da Dark Web, bancos, governos e toda a estrutura tradicional estão fora da operação. O anonimato é absoluto e não existem restrições. Então as pessoas podem negociar o que quiserem. Um liquidificador, uma bicicleta, documentos falsos e até mesmo drogas. Quer dizer, principalmente drogas. I bought drugs on the Silk Road, and it's an incredible experience. It was amazing at the time anyway. It was really the first dark market website. You literally could buy anything there. Quando o criador do Silk Road foi preso em 2013, o caso tomou uma repercussão internacional. A história era tão impressionante que serviu de inspiração para filmes, documentários e até uma série na Netflix. O que poucos perceberam foi que o que estava se desenrolando não era só mais uma história de crimes. Era sobre ideias proibidas. Era a história de um homem que tentou entregar a liberdade para o mundo, mas que para isso teve de pagar um preço alto, o preço da própria liberdade. Mal sabia ele que essa história estava longe de acabar. And if you vote for me on day 1, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Texas, 27 de março de 1984. Esse é o dia em que Kirk e Lynn Ulbricht trazem ao mundo seu primeiro filho, Ross William Ulbricht. Antes de se tornar o centro de um dos maiores casos investigativos da história da internet, antes de receber os títulos de gênio, criminoso, revolucionário, Ross era uma criança comum, exceto por um detalhe. Logo no começo da vida escolar, seus professores o descreviam como uma criança excepcionalmente inteligente, mas impulsiva e desatenta. Pode-se dizer que era um nerd, mas não o típico nerd introvertido americano. Pelo contrário, ele era carismático, sociável e se adaptava ao ambiente. Tinha mais um detalhe.
Ele questionava tudo. Ross não aceitava regras impostas sem uma justificativa convincente. Desde cedo, ele demonstrava o ímpeto de querer entender o mundo e as regras invisíveis que governavam a sociedade. Esse traço o acompanhou até a faculdade. Acredita-se que ele era um dos alunos mais talentosos do ensino médio, já que garantiu uma bolsa de estudos integral na University of Texas em Dallas, onde se formou em 2006 com um bacharelado em física. Em seguida, ingressou em outra universidade na Pensilvânia para estudar engenharia de materiais. E foi ali, nos corredores daquela universidade, que algo começou a mudar. Ulbricht was ideologically motivated, at least in the beginning. He viewed himself as promoting libertarian economics. He didn't want the government to control what people could buy and sell. Ao ser exposto a uma das obras de Ludwig von Mises, aquele jovem impulsivo e questionador, que se recusava a aceitar regras sem sentido, começava a enxergar as falhas de um sistema que privilegiava os amigos do rei, enquanto impunha barreiras intransponíveis à liberdade individual. Depois de ler aquele livro, Ross começou a mergulhar nas mais diversas obras de pensadores libertários, ideias que criticavam a centralização de poder e pregavam a soberania do indivíduo. Ele estava tão envolvido com essas ideias que decidiu se tornar um agente de mudança. Começou a frequentar debates na universidade e a cada leitura, a cada discussão, Ross se tornava mais convicto de que o verdadeiro progresso só seria possível em uma sociedade verdadeiramente livre. Ele havia encontrado nos princípios do livre mercado uma filosofia para romper com a centralização de poder. Uma filosofia que se apoiava em 3 principais pilares. Primeiro pilar: a liberdade individual é inegociável. Nenhum governo ou instituição deveria ter o poder de interferir na autonomia do cidadão. Segundo pilar: o princípio da não agressão. A força nunca deveria ser empregada para iniciar um conflito ou impor a vontade sobre o outro. Apenas a legítima defesa diante de uma ameaça poderia ser justificada, e qualquer ato que viole a integridade ou os direitos individuais é inaceitável. E por último, o mercado deveria ser livre. A economia prospera quando as trocas ocorrem sem interferência arbitrária. Sem o peso do Estado, o mercado revela o verdadeiro valor dos bens e serviços, incentivando a criatividade, o empreendedorismo e recompensando o esforço individual. Esses foram os valores que guiaram as ações deste homem até o fim da faculdade. O que ele ainda não sabia é que, enquanto ele se aprofundava em teorias, algo extraordinário estava crescendo na prática. Uma nova tecnologia. Algo verdadeiramente revolucionário. Bitcoin. A faculdade não era um único lugar em que Ross debatia sobre ideias libertárias. Ele pregava esses princípios onde quer que estivesse. E foi em 2011, durante uma dessas discussões em um encontro de amigos, que um deles revelou um documento, um manifesto sobre uma moeda digital. Ross decidiu ler toda a documentação, e cada palavra parecia se alinhar perfeitamente com os 3 pilares de sua filosofia. Bitcoin made me feel like anything was possible. Bitcoin was open to everyone, right? It's like it leveled the playing field. A soberania individual, a rejeição ao poder centralizado e a ideia de que o dinheiro não deveria ser controlado pelo Estado era uma epifania. Depois de ver, não dava mais para desver. Então ele voltou para casa diferente, transformado, com uma ideia insuportavelmente dominante em sua mente. When the idea of Bitcoin really clicked for me, I got so excited. I thought, with Bitcoin, I can try to do something that actually makes a difference. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. At the time, I thought, if Bitcoin makes payments anonymous and private, then what are we waiting for?
Durante semanas, Ross ficou completamente obcecado pela criação da plataforma. Mesmo sabendo que precisava manter tudo em segredo, não conseguiu se conter e fez uma publicação em seu perfil do LinkedIn. Quero usar a teoria econômica como um meio de abolir o uso de coerção e agressão entre a humanidade. Assim como a escravidão foi abolida em quase todos os lugares, acredito que a violência, a coerção e todas as formas de força de uma pessoa sobre outra podem chegar ao fim. O uso mais difundido e sistêmico da força é entre instituições e governos, então este é meu ponto de esforço atual. A melhor maneira de mudar um governo é mudar as mentes dos governados, no entanto. Para esse fim, estou criando uma simulação econômica para dar às pessoas uma experiência em primeira mão de como seria viver em um mundo sem o uso sistêmico da força. O que gerou o sucesso do Silk Road foi a combinação de duas tecnologias. A primeira é o Tor. Tor was originally invented by the US Navy so that spies inside countries could talk to spies and no one could find them. There was no way of tracing them. And then they released that information free to the world. Se você quisesse acessar o Silk Road, não bastava uma busca no Google. O primeiro passo para essa experiência começava com o Tor, um software gratuito de código aberto, capaz de fornecer anonimato completo na comunicação online. A tecnologia foi criada pela Força Naval dos Estados Unidos nos anos 90 para proteger informações militares sensíveis, mas acabou se popularizando entre ativistas, jornalistas e usuários comuns que buscavam privacidade. Haviam também aqueles que acessavam o Tor simplesmente pela curiosidade de saber o que se passava nos mais sombrios becos da internet. So, if you were doing say cybercrime, I would have the victim computer and I would trace it back out to a Tor relay, and then because you don't have an active connection or what's called a circuit at the time, I wouldn't be able to trace it back. But even if you had an active circuit, I would have to go to each machine physically live and try to rebuild that, which is literally impossible. A verdade é que o mercado negro da Deep Web sempre existiu. Desde que o Tor se popularizou, as pessoas utilizam o anonimato na internet para fazer trocas voluntárias. Mas até aquele momento, bastava seguir o rastro do dinheiro e a polícia poderia chegar ao seu alvo. Mesmo que houvesse uma estrutura de laranjas e identidades falsas por trás das operações, o sistema bancário tradicional sempre colaborava com as investigações. Faltava, portanto, uma peça-chave no anonimato das transações. Essa peça era o Bitcoin, a tecnologia que Ross tinha acabado de descobrir. Uma tecnologia que usa criptografia de ponta para permitir que transações sejam feitas de forma pseudo-anônima. É possível rastrear transações em Bitcoin. Mas se você sabe o que está fazendo e não vincula suas carteiras a uma corretora, é possível enviar e receber valores com anonimato. E o principal, longe do alcance do controle de bancos e governos. Quer dizer, se você quer evitar ser roubado pela máfia do Estado, precisa saber não só como manter a privacidade do seu dinheiro, como também tirá-lo do alcance deles. Quem compra Bitcoin em corretoras achando que está seguro, está redondamente enganado. Mesmo que você tenha sacado os ativos para uma carteira física, eles sabem o quanto você tem e já criaram mecanismos para te roubar. É isso que eu te explico em detalhes num vídeo secreto que eu deixei na descrição. Lá eu te mostro como proteger o seu patrimônio das garras do sistema da única forma verdadeiramente segura. E não, eu não vou te vender nenhum curso no final. Assista ao vídeo e me agradeça depois. Mas antes... Silk Road. Após semanas escrevendo o código, a primeira versão da plataforma finalmente ficou pronta. Em 1º de janeiro de 2011, o servidor oculto do Silk Road foi ativado. Mas é claro, você não cria um marketplace underground global sem ter algo para vender. Mas Ross pensou em tudo. Antes de colocar o site no ar, ele decidiu produzir cogumelos em um laboratório caseiro clandestino. De acordo com seu diário, eu trabalhei duro para montar um laboratório em uma cabana no mato. Olhando para trás, essa foi uma ideia terrível e eu nunca a repetiria. Mas eu fiz e produzi vários quilos de cogumelos de alta qualidade. Com o produto em mãos, chegou o momento de atrair clientes. Mas tinha um desafio. Ele precisava fazer a divulgação sem chamar a atenção da polícia. Então criou uma conta anônima em um fórum chamado Shumery.org. O nickname, Altoid.
Guarde este nome. Ele será crucial para entendermos a queda do Silk Road mais tarde. Sua única postagem no fórum foi: Eu encontrei esse site chamado Silk Road. É um serviço anônimo que diz permitir com que você compre e venda qualquer coisa anonimamente. Estou pensando em fazer uma compra, mas gostaria de saber se alguém já ouviu falar e recomenda o site. A estratégia era clara: gerar curiosidade sem parecer autopromoção. Além disso, ele entrou em diversos fóruns sobre drogas, abordando potenciais vendedores e apresentando a plataforma. Então, aconteceu. Um produto que resolve uma demanda reprimida de mercado só precisa do boca a boca para prosperar. Então, o crescimento do site foi orgânico e exponencial. The Silk Road was an amazing invention. I think few people kind of realize how smart it was as a kind of financial innovation. It was the first of its kind, and people sought it out. They realized that this was a new way to do basically illegal e-commerce, essentially. The whole thing was just so beautifully designed. Isso chamou a atenção de um jornalista chamado Adrian Chen, um colunista de um renomado portal chamado Gawker. Em junho de 2011, ele publica um artigo intitulado "O site underground onde você pode comprar qualquer droga imaginável". O artigo foi uma bomba, viralizou em questão de horas e, é claro, o que essa bomba realmente explodiu foi o tráfego do Silk Road. Agora, a coisa era real. Ross estava não só jogando um jogo de gente grande, como também se envolvendo com dinheiro de gente grande. So Silk Road, it was like eBay but for drugs and murder, and you could buy anything online, and it sold $2 billion worth of merchandise in only 2 years, and Ross was the sole owner. When we finally got looking through the books and the numbers came out, it's about $1.2 billion in sales. That's 1.2 million a day. Só tinha um problema. Heroin, opium, cannabis, ecstasy, psychedelics, stimulants, opioids, and here they are, suboxycodone and all of those, codeine, black tar heroin, you name it, they have it. They're all listed in the light of day. Unbelievable. O que deveria ser um segredo, agora estava estampado nas telas de milhões de pessoas do mainstream. E é claro, algumas delas faziam parte do exato sistema ao qual Ross dizia lutar contra. Em questão de dias, investigações foram abertas pelo FBI e pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. O Silk Road já não era mais um experimento, era um alvo. A partir daquele ponto, o jogo ficaria cada vez mais perigoso para Ross. This is not going away. This is going to be the biggest takedown of what is currently in existence. Thousands of drugs came through the black website called Silk Road. Just look at some of the 13,000 items offered through that underground site. Ultra clean cocaine, clean and real LSD, high-grade MDMA. Yeah, it's accessed through a special network on the internet, which called Tor. Em questão de semanas, aquele nerd no quarto foi catapultado para o centro de uma tempestade midiática que o transformava em um inimigo da nação. Até aquele ponto, ainda sem um rosto. Após o artigo do Gawker e as inúmeras manchetes que surgiram em seguida, o sistema se mobilizou. Estava começando uma caçada digital na Dark Web. Imediatamente, Ross percebeu que precisaria de ajuda. O Silk Road ainda tinha um código amador e, agora, era uma corrida contra o tempo. Uma questão de sobrevivência. Então, além de contratar moderadores para o site, mais uma vez sob o pseudônimo Altoid, ele publica uma vaga de programador em um fórum. Estou procurando o melhor e mais brilhante profissional de TI na comunidade Bitcoin para ser o desenvolvedor líder em uma startup de Bitcoin apoiada por capital de risco. A remuneração pode ser na forma de sociedade, salário ou algo intermediário. Um pequeno erro que, mais tarde, custaria sua liberdade. Enquanto isso, um dos moderadores do Silk Road ganhava a confiança de Ross. Utilizando o nickname Variety Jones, Roger Thomas Clark, um veterano da Dark Web, estava aos poucos se tornando um mentor para Ross.
Clark era um especialista em segurança digital e ajudou a reforçar a operação do site. Não só a estrutura de anonimato do Silk Road foi melhorada, como também a de Ross. Clark o instruiu para que começasse a adotar um novo pseudônimo, Dread Pirate Roberts, que será citado apenas como DPR a partir de agora. I know who you are. Your cruelty reveals everything. You're the Dread Pirate Roberts, admit it. With pride. What can I do for you? O nome DPR foi inspirado na história de A Princesa Prometida. Na história original, o título DPR passava de pessoa para pessoa. Isso criaria uma cortina de fumaça perfeita. Se Ross fosse pego, poderia alegar que haviam inúmeros indivíduos utilizando o perfil de DPR. Durante 2 anos, enquanto o Silk Road acumulava mais de 100 mil usuários, as maiores agências de investigação dos Estados Unidos estavam obcecadas pela mesma pergunta. Quem era Dread Pirate Roberts? A caçada havia se tornado uma disputa interna. Quem conseguiria capturar o capitão deste navio pirata chamado Silk Road? Just one package. Jared Darriagayan, um agente do Departamento de Segurança Interna, decidiu que a melhor forma de investigar o Silk Road seria se infiltrar no sistema. Durante meses, ele se passou por um cliente e fez 52 compras no site. Ele interceptou os pacotes, mapeou os fornecedores e conseguiu prender alguns intermediários. Um deles era uma moderadora do Silk Road conhecida como Cirrus. Ela não tinha escolha. Foi forçada a entregar seu login e, naquele momento, sem que Ross desconfiasse, Jared se tornou um moderador infiltrado. A partir daquele ponto, o FBI poderia se comunicar diretamente com o chefe do Império. Mas eles não eram os únicos. Em Baltimore, outro grupo de investigadores também tentava uma abordagem parecida. De acordo com o processo de Maryland, em abril de 2012, um agente infiltrado começava a trocar mensagens diretamente com Ross. Sob o pseudônimo Nob, ele se passava por um traficante experiente e alegava movimentar milhões em uma operação de alto escalão. Ross não fazia ideia, mas estava mantendo contato direto com Carl Force, um agente infiltrado do DEA. Após meses de investigação e a mobilização de diversas equipes de força-tarefa, ninguém havia conseguido o que Carl conseguiu. Ele não precisou de mais do que 2 e-mails para conseguir um progresso substancial. O problema do Silk Road é que os clientes compram pequenas quantidades. Para valer a pena para alguém do meu nível, eu teria de negociar no mínimo 10 quilos. Posso dar um jeito nisso. Vou providenciar um comprador com este perfil e te retorno em breve. Não seria prudente utilizar o sistema dos Correios para fazer a entrega de 10 quilos de droga. Então, Ross convenceu um de seus funcionários a receber a encomenda. Era Curtis Clark Green, um moderador do Silk Road responsável por administrar parte da operação do site. Curtis vivia uma vida comum com sua esposa, filha e 2 cachorros. Mal sabia ele que seus dias como um pai de família comum estavam contados. Em um dia qualquer, alguém toca a campainha. Deixa um pacote em frente à casa de Curtis antes que ele possa atender à porta. Desconfiado, ele olha para os lados e pega o pacote. Por alguns segundos, Curtis encara o objeto com hesitação. A encomenda não tinha remetente, então ele decide não arriscar. Ele caminha até a lateral da casa e joga a caixa na lata de lixo. Mas a curiosidade é uma companheira ingrata. Minutos depois, ele volta à lata de lixo, pega o pacote e entra em casa. Com as mãos suadas, ele rasga a fita adesiva, força a abertura da caixa e... um jato de fumaça branca explode em seu rosto. Uma armadilha. Primeiro o silêncio, depois o caos. A força-tarefa Marco Polo entra em cena. Curtis é atirado ao chão antes mesmo de conseguir entender o que aconteceu. Tudo o que ele vê são 2 agentes. Ele vê o rosto de Carl Force, o infiltrado. Ao lado dele está Sean Bridges, do serviço secreto, apontando uma arma para sua cabeça. Naquele momento, Curtis não era mais um moderador do Silk Road. Ele era uma testemunha. E para Ross, um novo problema.
Dizem que as maiores rasteiras da vida acontecem repentinamente, de uma forma completamente inesperada. Foi assim que Ross se sentiu quando acordou em uma manhã qualquer e percebeu que uma quantia exorbitante de bitcoins havia desaparecido das contas do Silk Road. Após vasculhar os logs, ele não demora a perceber que aquele saque havia sido feito pela conta do moderador, justo aquele que havia desaparecido alguns dias antes, Curtis Clark Green. A ficha caiu. Ele tinha sido traído. Curtis roubou o saldo e fugiu com os bitcoins. Pelo menos era essa a conclusão mais lógica. Mas ele estava errado. A verdade é que Curtis estava sentado em uma sala de interrogatório, algemado e cercado por agentes federais. Enquanto Curtis estava preso, os agentes tinham acesso às suas contas no Silk Road. Um deles, Sean Bridges, percebeu que a conta tinha permissão de sacar parte dos fundos. E, bom, era uma moeda anônima. Certo? So to back up a step, basically, the corrupt cop, in the movie, the corrupt cop at a certain point sets out to bust Ross, and then at a certain point, he's like kind of getting cock-blocked by his superiors and whatever, and so he says, okay, I'm gonna rip this kid off instead. If I can't bust him, I'm gonna steal the money and I'm gonna use it for my own purposes. Utilizando as credenciais administrativas de Curtis, Bridges roubou 20 mil bitcoins diretamente das carteiras da plataforma. Uma quantia que, na época, valia cerca de $350 mil. Mas é aí que a situação começa a se agravar, porque quem quer que estivesse por trás do perfil de DPR naquele ponto, tinha também acesso aos dados reais de cada moderador do site. Cada membro da equipe do Silk Road era obrigado a entregar sua identidade real como forma de garantia. Então, com um simples clique, Dread Pirate Roberts encontrou a verdadeira identidade de Green. Ele precisava agir rápido, então decidiu transformar Curtis em um exemplo. E o cara certo para o trabalho? Nob, o barão do crime. Pelo menos o que DPR acreditava ser. Eu sei. Foi tudo muito rápido. Quer dizer, há 2 anos, Ross era apenas um nerd morando com os pais e, agora, ele era um multimilionário procurado internacionalmente, contratando executores de aluguel para eliminar seus inimigos. Como foi que aconteceu uma mudança tão drástica de um jovem libertário para alguém disposto a encomendar a eliminação de uma pessoa? Simples. Talvez isso nunca tenha acontecido. Nobody knows who's behind the keys at the time anything has happened. So there are those people who completely deny, his family completely denies the culpability, and who knows? We'll never know. They came up with some sort of a phony murder for hire charge. Well, they accused him of that, but then they withdrew that charge. Yeah. He was never convicted of that. There's this narrative that you'll see in the media all the time that Curtis was a murder for hire victim, but yet here he is sitting next to Lynn Ulbricht, whose son allegedly tried to have Curtis killed. A família de Ross nega que ele tenha feito isso. Eles afirmam que várias pessoas tinham acesso à conta de DPR e que qualquer um poderia ter enviado aquelas mensagens. Voltaremos a este ponto mais tarde. Mas, independente de quem apertou o gatilho virtual, o fato é que essa linha sem volta foi cruzada. O pagamento de $80 mil em Bitcoin pela encomenda foi efetuado e, como prova da execução, DPR recebeu uma foto de Curtis atirado ao chão, envolto em um líquido que parecia ser sangue, mas que na verdade era sopa enlatada. Curtis estava vivo, atuando como informante para livrar a própria pele e forjando o próprio óbito. It's not very savvy of a guy who runs this secretive encrypted website to go online and be like, anyway, looking for a hitman, who'd like to apply? Here's who you're going to find as a hitman online. It's almost always the FBI. A farsa foi orquestrada por Call Force, o próprio Nob, que enxergou uma oportunidade não só de avançar a investigação, como também de roubar a sua própria fatia do bolo dos bitcoins do Silk Road. Mas essa não seria a única armadilha armada para Ross. Enquanto ele tentava manter o controle, cada decisão o empurrava direto ao abismo. Cada movimento, cada paranoia, cada desconfiança o afastava dos ideais que o levaram a criar o Silk Road. O jogo estava chegando ao fim, ele só não sabia disso ainda. Yeah, future outlook. What are you going to do over the next
5 years? Like one sentence. I'm gonna I'm gonna do a few things. So one sentence isn't enough, damn it. But I want to. Pretty sure I want to start a family in the next 5 years. Nice. Okay. Just make more friends and close people I love. Yeah, I want to focus on being more connected to people. No fim, não foi uma traição. Não foi um informante. O erro fatal do criador do maior mercado negro do mundo foi um e-mail. Durante o verão de 2013, o FBI encontrou uma falha de segurança no código do Silk Road. Chris Tarbell, do Departamento de Crimes Cibernéticos, encontrou um erro técnico que fazia com que o servidor do Silk Road enviasse pacotes de dados para um endereço sem a proteção do Tor. Justamente o erro que expunha o endereço IP da plataforma. Bingo! Ele agora sabia onde o coração do Império batia: Islândia. Com a ajuda das autoridades do país, ele teve acesso a uma mina de ouro, registros de milhões de transações, endereços de carteiras de Bitcoin, conversas privadas e nome: Frosty. We had a computer that we knew the admin was logging into a computer from a computer called Frosty. So when you set up your computer, you name it. Frosty he was the main admin coming into Silk Road all the time and what was going on. Enquanto isso, um investigador da Receita Federal teve uma ideia brilhantemente simples: vasculhar na internet as mais antigas menções ao Silk Road até encontrar a primeira delas. E ele encontrou. Era a publicação de Ross sob o pseudônimo Altoid. A partir desse ponto, a coisa ficou mais fácil. Bastava vasculhar as publicações daquele usuário no fórum para encontrar aquela em que ele anunciava uma vaga de programador. O problema? Ele deixou um e-mail de contato. Someone had posted on a forum that said they needed help running a underground, like a web server type thing, and if you could help them out, could you reach out at ross.ulbricht@gmail.com? Após 2 anos de investigação, nome: Ross Ulbricht. So we look into this. There's a guy named Ross Ulbricht living in the West Coast in San Francisco, and he posted that post under the name Frosty. Someone that had the Silk Road server would know that his computer was named Frosty. Started doing surveillance, found out that when DPR was online, Ross Ulbricht was using Tor out of his house. More clues came together, put everything in an affidavit, and flew out to San Francisco. Em 1º de outubro de 2013, às 14 horas, Ross Ulbricht é preso em uma biblioteca pública em São Francisco. Ele caiu numa armadilha montada. O FBI sabia que precisava pegá-lo com o Silk Road aberto e logado no perfil de DPR. Então eles montaram uma cena para distraí-lo e capturar seu laptop antes que qualquer dado fosse apagado. A prisão foi feita ali mesmo, sem resistência. Era o fim do Silk Road, mas essa história estava longe de acabar, porque o que aconteceria em seguida estava prestes a chocar o mundo. Unreasonable, unjust, unfair, based on improper considerations that have no basis in fact or law. Ross Ulbricht was just sentenced to life in prison without parole and fined more than $183 million. That part is done. Rehabilitation is done. But this is about punishment and making him an example. The fantasy is that long sentences make any difference. The fantasy is that the internet will not be a source for drugs or illegality because of this sentence. I fear for his safety. I fear for his life. My son, Ross Ulbricht, is serving 2 life sentences plus 40 years without parole. He is a first-time offender, and all his convictions are nonviolent. He was never prosecuted for killing or injuring anyone. No victim was named at trial. Ross is condemned to die in prison for the mistake of creating a website called Silk Road, a mistake he deeply regrets. Hello, this is Ross Ulbricht. I'm calling you today from prison, from a maximum security federal penitentiary. Even though Ross didn't have contact with any items sold on the site, he was held responsible for all of it
and received a walking death sentence. A sentença foi brutal. 2 prisões perpétuas mais 40 anos, sem liberdade condicional. I'm a non-violent, first-time offender, but if nothing changes, I'll spend the next few decades in this cage. Then, sometime later this century, I'll grow old and die. I'll finally leave prison, but I'll be in a body bag. O crime: permitir que adultos fizessem trocas voluntárias fora do alcance do Estado. Ele ousou desafiar o Leviatã e escancarou as falhas do sistema. É por isso que o Estado precisava de uma demonstração de força. Não bastava encerrar o Silk Road. Eles tinham de transformar a prisão de Ross em um aviso. Desafie o monopólio da força e nós destruiremos sua vida. Ou melhor, destruiremos todos ao seu redor. Stress-induced cardiomyopathy. They call it broken heart syndrome. I broke my mother's heart and it nearly killed her. The pain I've caused my family. I didn't think of them, not as much as I should have, when I was taking those risks. A família sofreu tanto que, alguns dias após a sentença de Ross, sua mãe Lynn sofre uma crise cardíaca quase letal. Após a recuperação, ela passa anos tentando provar a inocência do filho, mas ela não estava sozinha. Even not knowing Ross, that's enough for me to be inclined to believe him. This is the greatest violation of the 8th Amendment that I'm aware of in the United States today. The price we're asking him to pay is too high. It is too high. I think there was a lot in that case that smelled rotten to me, including the initial supposed allegations of murder for hire, but which the government didn't actually charge in the end. When you read his history, you find out that he's not a vicious criminal, and he has 2 life sentences and never committed a violent crime. If they applied that to Facebook, Mark Zuckerberg would never see the light of day again. Facebook, the world's largest social media company, only began tracking drug postings on its platform last year. And within 6 months, the firm identified 1.5 million posts selling drugs. That's what they admitted to removing. Put that in perspective, that's 100 times more postings than the notorious dark website The Silk Road ever carried. Ross was one of us. He's someone who shares our fundamental values. This wasn't someone who was, shallowly involved in the liberty movement. The guy has been condemned to rot in prison for setting up a website. I'm sure he's done enough time. Get him out. Set the man free. Algumas pessoas entenderam o que estava acontecendo por trás das cortinas. Eles sabiam que o caso de Ross era mais do que uma condenação de um crime. Era um ataque à liberdade. Foi por isso que o movimento Free Ross se espalhou entre os defensores da privacidade. A comunidade libertária, os cypherpunks e os entusiastas do Bitcoin começaram uma batalha, não só por um homem, mas também por princípios. Quer dizer, se o Estado pode destruir a vida de Ross por um crime sem vítimas, então todos nós estamos em risco. Foi por isso que esse grupo específico de indivíduos lutou ao lado da família de Ross durante anos para que ele fosse liberto. For consideration of a resolution that was delivered to the Secretary earlier today to request that President Trump give a full pardon to Ross Ulbricht. Hearing no need for further debate on the resolution, we will move to a vote. All in favor of the resolution, please say aye. Aye! All those opposed, say no. The resolution passes unanimously. Donald Trump foi pressionado por milhares de apoiadores para garantir o perdão presidencial a Ross. Please, Mr. President, consider my son Ross Ulbricht. Please give him a second chance. Trump, and a little Christmas present for those of us that believe in the Constitution. On your way out, give a big thumbs up, if you will, to Edward Snowden and Ross Ulbricht. A little pardon. You want to set off the surveillance state and the deep state. That's the way to do it. Esse perdão nunca aconteceu. Em seu primeiro mandato, Trump não moveu um dedo. O motivo é simples. Políticos só agem quando tem algo a ganhar. Este cenário mudaria anos mais tarde. Are you not going to vote for him? If he doesn't pardon him, I personally probably won't vote at all. I won't vote for anybody. But if he does pardon him, I'm going to register to vote here in New Hampshire, which is where I live, and vote for Trump as a single-issue voter. Yes, absolutely. All right, you heard it, Trump. Durante o governo Biden, o mundo assistiu ao colapso das instituições tradicionais.
inflação, tirania, censura, congelamento de contas e, por fim, a completa ruína da confiança nos governos. Isso fez com que o movimento libertário e o mercado das criptomoedas tivessem um crescimento exponencial. Então, Trump entendeu o que precisaria fazer se quisesse voltar ao poder. And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Ele conseguiu o que queria. Com grande apoio da comunidade libertária, Trump foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Mas no dia da posse, em 20 de janeiro de 2025, nada acontece. As pessoas começaram a se questionar. He promised us he was gonna free Ross Ulbricht on day one. And like, if you're listening, Mr. President, if this gets to you, please come through on that promise, man. This kid has done over a decade in jail already. He was guilty of creating a website. A promessa de libertar Ross no dia 1 não foi cumprida. Mas no dia 2... Well, now we're hearing from President Donald Trump issuing yet another pardon for Silk Road founder. Top story on Newspoint. The U.S. President Donald Trump says he has signed a full and unconditional pardon for Ross Ulbricht. Among more than 1,000 people pardoned or given reduced sentences is Ross Ulbricht, who founded the Silk Road. I had a dream while I was in the hole, and in the dream I was free. I was in a park and I felt this huge relief. I wasn't in prison anymore. But then I got worried. Am I out on bail or something? Or are they going to put me back in? 11 anos. Após mais de uma década de encarceramento, já com 40 anos de idade, Ross Ulbricht recebe de volta a liberdade. Qualquer um é capaz de perceber que a sentença de Ross foi desproporcional aos seus erros. Para muitos, ele foi um visionário que colocou em prática os ideais libertários. O que ele fez inspirou milhões de pessoas a questionarem a autoridade e as regras impostas por um sistema tirânico estabelecido. Mas o que não podemos fazer é ignorar a realidade e tratá-lo apenas como um herói injustiçado. 6 anos após sua prisão, houve um vazamento de conversas entre DPR e um indivíduo que utilizava o pseudônimo Red and White, que posteriormente foi identificado como James Ellison. Durante a conversa, DPR encomenda a morte de 4 indivíduos que o estariam chantageando. Por sorte, todos eles eram agentes infiltrados do FBI. Nenhum deles existia de fato. Por isso, nenhuma das mortes foi concluída. Esse foi o motivo de Ross nunca ter sido condenado pelas acusações de encomendar assassinatos. Mas isso não muda o fato de que os pagamentos pelas encomendas foram efetuados. O que você está vendo na tela agora são os comprovantes de 2 transações feitas por endereços de Bitcoin comprovadamente custodiados pelo Silk Road. Na época, eles valiam cerca de $1 milhão. E hoje, valem mais de 1 bilhão. A família alega que haviam múltiplos indivíduos utilizando o perfil de DPR. Portanto, qualquer pessoa poderia ter feito as encomendas. Existem múltiplas evidências de que essa é uma alegação falsa. A principal delas está contida na conversa de negociação de pagamentos feitos ao suposto matador de aluguel. Em uma das mensagens, DPR diz: a respeito dos 3.000 bitcoins que eu te enviei, venda pelo melhor preço que conseguir e me avise se ficar faltando algum montante que te envio mais para cobrir. Sobre o chat, cometi um erro. Você precisa me adicionar com o seguinte identificador. Era o exato mesmo identificador que estava logado no computador de Ross quando ele foi capturado pelo FBI. Apesar de todos os esforços de sua família para inocentá-lo, o fato é que, em algum momento, Ross foi dominado pela personalidade mafiosa de Dread Pirate Roberts. Mesmo aquelas pessoas não existindo, isso não muda o fato de que Ross estava disposto a tirá-las do caminho da maneira mais definitiva existente.
Talvez essa história não seja sobre heróis ou vilões, mas sobre a linha tênue entre o idealismo e a obsessão. Uma história em que o protagonista não é um mártir perfeito, tampouco um vilão implacável, mas simplesmente um ser humano. Você pode pensar o que quiser sobre Ross Ulbricht, mas o que você não pode ignorar é que, por trás do Silk Road, estava uma ideia, um grito de uma geração cansada de obedecer em silêncio. I want to have had a substantial positive impact on the future of humanity by that time. You get in it too, Cal. Calma aí que o vídeo não acabou, meu caro espectador, eu tenho alguns recados importantes pra te trazer antes de você ir embora, dessa vez com a minha voz original sem efeitos. O primeiro deles é pra reforçar que o seu patrimônio não está seguro no Brasil, e até mesmo se você compra Bitcoin em corretoras, existe um sério risco que eu te explico melhor no vídeo secreto que eu deixei aí na descrição, tá? O segundo recado é que se você chegou até aqui, é bem provável que você valorize a sua liberdade e tenha interesse em assuntos globais que podem impactar as suas decisões de vida. Nesse caso, você deveria se cadastrar no Horizonte Libertário, nossa newsletter semanal gratuita, com as principais notícias e análises com o ponto de vista libertário. Toda semana, em 5 minutos, você entende o que está acontecendo no mundo e adquire clareza sobre as suas principais decisões de vida, tá aí na descrição também, tá? E o meu último recado é, na verdade, um agradecimento por você ter ficado até aqui. Esses vídeos dão muito trabalho, levam meses para serem produzidos, então considere se inscrever no canal e deixar um like para sinalizar para a plataforma que o vídeo é relevante. Eu sou Abraham e essa é a minha contribuição.